Bem-vindos novamente, amigos do Cosmos Clube. Chegamos ao nosso 4º episódio do Cosmos Cast. Novamente eu estou em companhia do nosso diretor Paulino Emiliano. Oi, boa tarde, obrigado mais uma vez, uma grande honra. Do nosso diretor Jorge Cuta. Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez a apresentar uma grande personalidade do Cosmos, a nossa querida amiga Nair. Ela tem muita história pra gente aí. Pois é, hoje é um podcast aula, então hoje a gente espera que não tenha prova no final só, dona Nair. Já passei da época. Mas temos hoje aí o prazer de receber dona Nair Tomiyama, vai contar um pouquinho da bela história dela, e ela tem uma bela história, raízes mesmo, bem intrínsecas aí ao Cosmos Clube, mas chegaremos lá. Mas primeiro a gente precisa saber um pouquinho, a gente quer conhecer um pouquinho melhor da dona Nair. Dona Nair, primeiro, bem-vinda e obrigado, viu, pelo prazer. Obrigada pelo convite. Não sou a pessoa mais indicada para essa honraria, mas vamos Modesta. lá. Não é assim, né? É assim, todo mundo tem uma história lá no Cosmos, né? Estava até comentando com a dona Nair agora no início, muito sócio novo, né, no clube, e não sabe às vezes como que a gente chegou até aqui, como que o clube era, passou por aqui o Otaki, contou um pouquinho, o Ratiro, e agora é hora de escutar, né, dona Nair, as histórias. Quem não sabe de onde vem, não sabe de onde vai. Mas primeiro a gente precisa saber quem é dona Nair. A senhora é mogiana, dona Nair? Eu nasci em Mogi das Cruzes em 1950, o ano do nascimento do Cosmos também. Coincidência. Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, o Cosmos estava sendo gestado também. Então, talvez essa seja coincidência. E, por acaso, meu pai foi um dos fundadores também. Então, a minha relação com o Cosmos já é mais do que afetiva, umbilical. Então, ano que vem são 2 festonas que a gente vai ter. Uma no seu aniversário e outra no 15 de novembro, no aniversário do clube. Maravilha. Bom, eu nasci em Mogi das Cruzes, sou filha do Nobu Tanabe e Akiko Tanabe. Fui casada com o Olímpio durante 45 anos, infelizmente ele não está mais aqui. E desse casamento eu tenho 3 filhas maravilhosas. Hoje elas já estão crescidinhas, são excelentes pessoas, tanto profissional como mãe e como dona de casa. A minha filha mais velha se chama Simone, ela é casada com o Cristiano Cavalcante e tem 2 filhos, o Cristiano e a Luísa. Eu tenho a segunda filha que chama Samantha, casada com o Rodrigo Piazza, e tem um filho chamado Rodrigo. E a Solange, casada com o Sérgio Suzukayama, e ela me deu 2 netos, a Gabriela e o Gustavo. Que é sua assessora de imprensa. Não, ela muito bem assessorada, senhora. Juridicamente, pelo menos aí, cuidado com o que você fala, hein, Paulinho? Você pode custar caro pro clube, hein, cara? Não, só elogio. Eu ia falar para quem está acompanhando, né, esse episódio, a dona Nair foi casada com um vereador muito atuante, né, em Mogi das Cruzes, foi o Olímpio Tomiyama. Eu tive o prazer, né, que eu trabalho na Câmara Municipal, com um vereador também, eu tive um grande prazer de trabalhar um pouco, e o Olímpio me ajudava lá, me dava uns conselhos, e como Cosmos, que a gente sempre precisava do apoio da prefeitura, como o Olímpio pegava no meu pé, porque ele era o cara que mais conseguia as coisas pro Cosmos, a gente conseguiu muita coisa através dele, o pessoal não sabe, mas é muita coisa mesmo, e aí o meu papel lá era conseguir as bolinhas pro torneio cinquentão, e aí o Olímpio não estava mais como vereador, então incumbiu a mim o papel de fazer ofício e tal. Ele ia lá no gabinete e falava: Paulo, já fez o ofício? Foi, fiz sim, Olímpio. Mas responderam? Foi, não responderam. Não, então vamos lá. A gente ia junto e conseguia, sabia? E você vê que isso aí era paixão pelo clube, de querer ajudar o clube, de estar junto com o clube, e agora tá a vez da dona Nair ajudando a gente um pouco, a gente vai chegar lá, né, no que ela está contribuindo agora. E pra gente é bom, né? E o clube chegou nesse ponto com os voluntários apaixonados pelo clube. Verdade. E a senhora é da onde aqui em Mogi? Do bairro do Coquera, Coquera. É isso? Já estudou no Sentado também, como todos? Não, com 1 ano de idade, meus pais mudaram para a cidade, abriram comércio. Aí fiz o primário no Coronel Almeida, depois eu fiz o ginásio no Washington Luiz,
a escola normal no Washington Luiz também. E fiz o curso de Ciências Sociais na UMC e fui fazer o curso de especialização em Geografia. Durante muitos anos, aliás, eu sou aposentada como professora do Estado e como professora do particular. Fui professora de Geografia também na antiga Universidade de Brás Cubas. Tem muito aluno lá do Cosmos? Você deu aula? Não. Deu banco em muita gente lá? Não. Não precisa contar a nota do pessoal, né? Bom, foi lá na UBC que eu conheci a doutora Margarida Davina Adriata. É uma das pioneiras da arqueologia no Brasil. Quando a senhora era professora? Quando eu era professora, lá na UBC. E a Margarida veio parar em Mogi porque descobriram uma ponta de flecha. Ponta de flecha? Ponta de flecha. Ponta de flecha, sabe? Eu não trouxe fotografia, mas é uma ponta de flecha. E, a partir daí, ela falou assim, essa cidade tem potencial arqueológico. Vamos formar uma equipe aqui em Mogi. Porque ela, na época, ainda era ativa na USP, né? Então, eu quero formar uma equipe. Quem se interessa? Aí o seu Maurício Sherman, na época reitor, Nair, eu quero que você vá trabalhar com a Margarida, porque eu te conheço. Tá bom. Aí, quando encontrei com a Margarida, que ótimo que você vai trabalhar comigo. Só que para trabalhar comigo, você tem que fazer pelo menos mestrado na USP. Tá bom, lá fui eu fazer mestrado. Mas aí, para arqueologia, é tipo escavação mesmo, Indiana Jones, para gente que é ignorante, assim, aquela coisa de pegar um Indiana Jones é mais firula, né? Mas... Por isso que eu sou ignorante. não, mas a maioria pensa que arqueólogo é Indiana Jones. Não é isso, é caçador de tesouro. Né? Não é caçador de tesouro, é caçador de vestígios humanos para descobrir como é que foi a vida daquela população, né? Então, a gente fez muita escavação, sim, mas a gente fez muito relatório também. Dona, pergunta de curioso. Tem várias histórias do porquê do nome Mogi das Cruzes. A senhora tem uma tese, uma teoria em relação a isso? Existem várias, né? Mas a mais aceita é que a palavra Mogi vem de Boigi, apóstrofo Boigi. É uma palavra tupi-guarani. E o tempo vai passando, vai ficando Mogi, e fica Mogi. E por que das cruzes? Porque toda divisa tinha cruz. Então tinha cruz, então Mogi das Cruzes. E o Boigi, o Boigi significa? Rio das Cobras. Rio das Cobras. Aqui tinha muita cobra. Ainda tem. Ainda mas... duas pernas. Mas é curioso. Eu acabei desvirtuando a conversa aí, desculpa. Não, tranquilo. Mas continua, tem o sítio Mogi, o sítio arqueológico mesmo? Tem muito sítio arqueológico, tem muito sítio. Só que eu e a Margarida, nós fundamos uma empresa de arqueologia, trabalhamos durante 15 anos, mas ela faleceu e depois veio a pandemia. Aí, você sabe o que é pandemia, né? Diminuiu o serviço, aí eu tive que dispensar minha equipe e depois me sobraram as contas. Enquanto tinha dinheiro na firma, tudo bem, mas a partir do momento que eu percebi que o dinheiro estava começando a ficar pouquinho, eu falei, não vou ficar trabalhando para pagar. Tá certo. Né? E que a senhora descobriu alguma coisa assim, interessante nessa parte da arqueologia que a senhora possa contar para a gente? Aqui em Mogi, muita coisa, mas a mais importante, na minha opinião, é uma descoberta que a gente fez lá no sítio Itaiaçupeba-Sul, na beira da represa de Itaiaçupeba, na divisa entre Mogi e Suzano, tem uma represa lá, né? Sim. E a gente trabalhou numa área onde seria uma empresa de mineração iria construir um aeroporto de pequenos aeronave pequena. E lá, por acaso, a gente encontrou uns caquinhos, e de caquinho em caquinho a gente encontrou muita coisa. Foram mais de...
a gente catalogou mais de 11 mil peças. 11 mil peças. E a gente mandou para... Era uma tribo indígena que tinha aqui na Provavelmente. região? Acho que mais de uma tribo, porque pelos vestígios que a gente encontrou, estava muito variado. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão é muita história para contar. Mas, enfim, a gente mandou uns fragmentos de caquinho de cerâmica para datar lá na USP, lá no Instituto de Geociências. E, para nossa surpresa, adivinha quantos anos deu? Nem imagino, Mogi tem 400, quase Então, a idade do Brasil. Mais ou menos 900 anos atrás esse fragmento foi... 900? 900. Então, é uma prova que já existia pessoas morando aqui em Mogi antes da chegada dos portugueses. Caramba, que legal. Então, e o pessoal me pergunta, mas que tribo indígena era? Olha, pela análise é uma miscelânea. Nossa, que legal. É uma miscelânea e eu vou falar em rápidas palavras. Como era uma região muito boa para se habitar, porque era beira de rio, terreno já mais ou menos um cerrado úmido. Então, era um local onde podia se plantar mandioca, milho, batata doce, inhame. Então, era um local privilegiado e era um local de disputa entre vários grupos. Então, por isso que a gente supõe que aqui foi uma região onde sofreu disputa com vários grupos que vieram para cá. Nossa, que interessante isso aí. E esse material está onde, dona Nair? Está no Núcleo de Arqueologia da Universidade de Brás Cubas, está lá ainda. Pô, podia fazer uma exposição lá no Cosmos, né? Pô. Mas a gente é meio parente desse pessoal, e os índios que eram lá do Peru, o pessoal que é do Chile, dá para saber? Precisa fazer mais estudos, porque os estudos de arqueologia que estão sendo feitos lá na região amazônica, com o Eduardo Neves, que é um dos grandes arqueólogos, olha, tudo indica que os incas partiram dali, do Alto Amazonas. Caramba, que legal. Tem muita coisa para ser descoberta. E hoje, por causa do satélite, por causa dos drones, está mais fácil de você localizar, porque antes era caminhar, era de navio, de barco mesmo, a remo, até os locais. Hoje não, pelo satélite, pelos drones, dá para visualizar muita coisa. Bom, essa é a minha parte. Viu, Marcão Suzuki? Descobriu uns antepassados teu, por isso você parece Inca. Aquela índia na sua perna deve ter sua bisavó. A tata da avó que morreu depois de... Provavelmente. Provavelmente. Vamos voltar para o assunto aqui. Por isso que a gente tem uma advogada aqui, porque na hora que o Marcão processar, a gente já está mais ou menos resolvido. É muito legal, dona Nair. Agora, por que eu me interessei em fazer alguma coisa pelo clube? Primeiro, eu não sei jogar tênis, eu não sei nada. Quem era sócio lá que começou era o Olímpio, é isso? E aí não. Você Como foi, é que o Cosmo entrou na sua vida? Porque a senhora falou que é umbilical a relação. Pois quando eu nasci, 3 meses depois, o Cosmo foi fundado. Então, foi uma época embrionária. 15 de agosto. 15 de agosto. Então, foi uma coisa assim embrionária. Eu me lembro que meus pais participaram de muitas atividades, muitas festividades, Tanto no Mogilar como na Barão de Jaceguai? Principalmente. No Mogilar, a gente ia lá ver torneio de beisebol, atletismo, a inauguração do Baquinete lá, aquela arquibancada própria para beisebol, sabe? E como é que conseguiram esse terreno lá de 29 mil metros lá no Mogilar? Mogilar, naquela época, onde hoje é o Açaí, não tinha nada, era mato, só tinha um rio Tietê passando lá. Várzea mesmo. Várzea, mas ganharam, o pessoal fez serviço para uma companhia de loteamento e ganhou o terreno.
Aí foi limpar o terreno, e na medida que foi limpar o terreno, era um brejo. Dona Nair, só para agora tem muitos sócios lá que não conhecem a história, só para o pessoal lembrar que o Cosmos, né, ele foi início no Mogilar, tá, pessoal? Isso, no Mogilar. Ele nem sempre foi, quem está nos ouvindo, ele nem sempre foi onde está hoje. Isso que a Dona Nair está explicando, que eles eram no Mogilar, né, Dona Nair? Onde hoje é as imediações daquela região do Açaí. Uhum. Aí era o campo esportivo, tinha um docai, tinha várias atividades. Tinha sede também? Hã? Já tinha sede? Chego lá. Nesse campo de beisebol, de atletismo, teve muito um docai, teve muita festividade. Inclusive, em 1963, estava tendo Jogos Pan-Americanos de São Paulo. Meu pai jogou isso aí, beisebol. Você jogou? Então, em uma das partidas dos Jogos Pan-Americanos foi feito lá no Cosmos. Que legal. Foi sede, que legal, hein? Não foi sede, a sede era lá no Bom Mas Retiro. eles fizeram um jogo aqui. Dos jogos foi em Mogi. Nossa, e no campo do Cosmos. Nossa, será que tem relato fotográfico, o jornal da época, alguma coisa assim? Putz, Eu estou tentando. Eu tenho alguma coisa. Bacana. Uhum. O único documento meu, eu estou procurando ainda. Porque quando teve o jogo de Cuba com República Dominicana, eu pedi para os atletas dar uma assinatura no meu livrinho. Só que eu não sei onde que... Estou procurando, mas eu acho. A parte do... Social, a sede social era lá na Barão de Jaceguai. Que é o restaurante hoje, né? Às vezes eu passo lá, tem um restaurante, um pouquinho depois do prédio ali da... Não, na verdade, o prédio mesmo já foi demolido, é um estacionamento, é do lado do restaurante. Do lado do restaurante. Lá teve muita atividade também, muita atividade. Tinha baile de carnaval, baile de aniversário, tinha casamento, tinha exposição. Naquela época, a cidade era pequenininha. Então, as escolas faziam os trabalhos manuais. Aí, fazia exposição lá no Cosmos. E eram quantos associados à época? Assim, dá para imaginar ou não? Olha, de 50 a 100, não era muito, não. Né? A cidade era pequena. A colônia também? Era pequena também. Eu me lembro que todo ano acontecia enchente em Mogi. Porque não tinha... e quando acontecia enchente... Que vinha lá do Tietê, chegava até o trilho de trem aqui, perto da Doutor Deodato. Chegou a acontecer. Nem sempre aconteceu, mas uma das piores enchentes chegou a água chegar até a linha de trem. Isso, eu cheguei a pegar uma vez, começo da década de 80 até a linha de trem. Então, quando acontecia isso, a Secretaria da Saúde exigia que toda a população fosse vacinada. Só que, na época, não tinha posto de saúde. Adivinha que Cosmos foi um dos locais requisitados para vacinar a população. Então, muita gente foi tomar... Eu, inclusive, meus pais me levaram lá para tomar vacina. Na época, era tifo, tétano e... vacina tríplice da época. E quem aplicava era o Meoca. Seu Meoca. Também fundador do Cosmos, né? Que é um dos fundadores também. Que graças a Deus, a gente conseguiu homenageá-lo em vida nos 70 anos do Cosmos, que foi muito legal, né? Foi muito legal. Aí... Então, a minha participação na primeira fase foi assim, quando criança, quando adolescente. Aí eu me casei, a gente... E essa primeira fase do Cosmos lá no Mogilar, onde é o Açaí, ela se encerrou mais ou menos em que ano, dona Nair? Olha, por volta de 1970, 70 e pouco. Porque o bairro foi crescendo e começou a aumentar a população e tinha gente que já querendo invadir o terreno. Não tinha cercado nenhum, era um terreno lá, aberto lá, usava quem quisesse. Né? E estava lá abandonado. E já estavam pensando em vender o terreno. Até que apareceu uma pessoa interessada, conseguiu
um bom dinheiro para a época e comprou-se o terreno lá da Volta Fria, onde está hoje. Era um terreno de mais ou menos 29 mil metros quadrados. Conseguimos, na época, a diretoria conseguiu comprar um terreno de mais ou menos 121 mil metros quadrados. 121 metros quadrados. Deu para comprar o terreno, ainda com o que sobrou, deu para construir aquele ginásio poliesportivo e outras. O principal foi o ginásio poliesportivo. Então, aquele ginásio poliesportivo, na verdade, foi construído com o dinheiro da venda daquele terreno lá do Mogilar. Então foi um bom negócio, né? Foi. E que ano que foi isso, né? Olha, O Cosmo foi inaugurado na sede atual, eu falo porque eu tive lá. 7 de setembro de 80, fui de papagaio de milhata de um tio meu. E aí eu consegui descobrir essa semana, dona Nair, o engenheiro, a empresa de engenharia que é de São José, que construiu aquele ginásio, é de um senhor chamado Ryuichi Kojima, que inclusive aquela Praça da Liberdade lá em São José, não sei se você chama Praça da Liberdade, tem uma praça perto do Colinas, muito bonita, é em homenagem a esse senhor que foi vice-prefeito. Aí tem um amigo meu que mora hoje em São José, que eu falei, vê se você consegue contato com alguém dessa empresa de engenharia para a gente tentar buscar alguma coisa. Pelas atas que eu li, só tem o nome da empresa, não tem o nome do dono, de ninguém. Eu só sei que é uma empreiteira famosa que construiu. E olha, para ter sido construído em 1970 e pouco, antes de 80, está muito bem construído, né? Não, hoje é super sólido o negócio. E quem teve essa sacada, do Nair, de fazer essa transação aí, de vender lá o Mogilar, comprar? Você lembra disso ou não? Quem que era o presidente da época? Na época, o presidente era o seu Kotaro Watanabe. E tinha toda a diretoria também, e eles se reuniram, alguns foram contra. Nesse momento da transição, para sair de lá para cá? Isso. Mas aí foram convencidos que era melhor vender, porque lá no Mogilar já estava pequeno, a cidade estava adensando, então está começando a avançar, então não era mais local adequado para clube. Né, clube. Então... E onde a gente está, do que? Mato ou lá se plantava alguma coisa? Tinha muito caqui naquela época lá, né? Aquela região, a região da Volta Fria toda, tinha muito caqui, né? Então, o caqui era o forte da cidade. Não sei se ainda é, mas era o forte da cidade. E naquela reta após a curva do Cosmo era o lixão de Mogi, né? Que ficava o lixão indo sentido Rio Tietê, né? Isso, é. Bom, começou desse jeito, mas quem teve a ideia foram o seu Kojiro Watanabe, o seu Kotaro Watanabe, o seu Tomimatsu. Essas pessoas enxergaram não só um clube de lazer, mas um clube para venda de serviço de lazer. Né? Então, a ideia foi essa, foi lançada e está aí o clube. Atravessou por diversos governos, diversas tendências políticas, diversas taxas monetárias e está aí. E nesse intervalo entre, sei lá, o começo dos anos 70 até ser inaugurado em 80, o pessoal não se reunia, o clube morreu? Tinha uma atividade nesse intervalo até a construção? Olha, só ia boleto para pagar. Esses carinha aqui são os 50 fundadores que tem uma placa lá na entrada do salão de festas. São as pessoas que pagavam a mensalidade mesmo sem ter lugar para reunia sim, mas não tinha um local. Mas esse idealismo, eu até chamei essa história por causa disso. Tudo é bonito na história do clube, mas esse idealismo, essa questão de tentar manter a colônia unida, reunificar, e você ficar pagando por uma coisa que você ficar 10 anos praticamente sem ter esse bem, é uma coisa assim, né? Por isso que essa história ela não pode ser esquecida, né? Essas pessoas não podem ser esquecidas. No livro já escrevi sobre isso. Muito lindo. É a vontade de querer. Mesmo, sabe? Exatamente. Porque, na verdade, o Cosmo surgiu. Por quê? Porque a maioria
eram jovens recém-formados, idealistas, e que sofriam, na época, 1950, sofria discriminação, porque o Brasil fazia parte da aliança com os Estados Unidos. E o Japão... Não dá para falar que a gente é português. E o Japão lutou ao lado da força do eixo. Então, foram, teoricamente... Bom, na história, são inimigos, certo? Então, havia uma certa discriminação. Tanto é que, quando eu ia no Nihongaku, eu não podia levar o caderninho assim aberto. Eu levava escondidinho, numa bolsinha, enrolado num pedaço de lenço. Por exemplo, a história do Clube Pinheiros em São Paulo é da Germânia, né? Que teve que mudar de nome, uma série de coisas exatamente. Assim, né? Uhum. Então, e são pessoas que, de uma geração pós aquela primeira que sofreu muito, que essa coisa toda, e já estava aqui no Brasil, já tinham se formado, o seu Futino, o Dr. Mori tinha formado odontologia na USP, tinha o seu Kojiro era formado em contabilidade lá na Álvares Penteado, sabe? Então, essas pessoas, eles se reuniam numa sala lá da cooperativa que não existe mais. Se reuniam, tem história para contar, assunto, tocava música, tinha assunto, por exemplo, política para discutir. Então, jogava beisebol, o forte na época era o beisebol, tênis de mesa. E assim, o pessoal gostava muito de tocar música, sabe? Tinha bandinha com violão, com sanfona, e fazia concurso de música, sabe? Então, o pessoal se reunia e fazia, por que a gente não pode montar um clube? E assim surgiu o clube. E foi fundado no dia 15 de novembro de 1950. Mas essa e aí ideia... já incorporando todos, porque todos. A população japonesa em Mogi é da Kokué, da Butujudu, tinha gente já do lado de Pindorama, né? Já tinha, da Capela. Capela. Butujuru, Porteira Preta, Pindorama, Kokué. Nossa, a maior parte da população ficava, na época, em Mogi, era rural. Não é só 70%, acho que mais de 70%, se não me engano, 80% morava na zona rural. Né? Então, mas na zona rural, eles se organizavam de uma outra forma. Assim. Né? Eles tinham uma associação de produtores de bairro. E tinham interesses comuns, né, de pleitear segurança, iluminação, mudança de estrada. Exatamente. E era a pessoa da primeira geração. E na cidade, né, a pessoa da segunda geração que estudou, já era mais entrosado, eles fizeram um outro tipo de associação, que seria um clube social, né? Uma outra estrutura que você mesmo falou, né? Então, foi uma necessidade que surgiu, porque sofria discriminação social, racial, étnica, sabe? Então, eles estavam assim, constrangidos, e foi uma maneira que eles encontraram de se reunir, evoluir socialmente, culturalmente, e, ao mesmo tempo, tinha a ideia, se a gente não guardar as nossas raízes, nós não vamos poder oferecer nada para o país que nos recebeu. Olha que ideia bonita, né? Então, vamos formar um clube, vamos reunir o pessoal, e fizeram muitas atividades. Lá na sede social, passava filme japonês, tinha palestras, eu li num dos livros de ata, falou que eles trouxeram um pessoal da odontologia e deu aula de como escovar os dentes, como fazer a preservação dentária, porque na época as pessoas não tinham esse, na época, 1950, hein? Na época não tinha esse cuidado que hoje tem, mas na época era muita gente usando dentadura,
sofrendo com problemas dentários. Então, eles teve até palestra desse gênero. Olha só como é que era a necessidade. Mas já tinha essa preocupação social também, né? Então, olha só como é que se entrou dentro a do necessidade da época. Né? Hoje seriam outras, mas se eu conto isso, estou contando porque nós estamos aqui. É legal esse aspecto de você estar preocupado, assim, é um todo, né? Essa questão de relacionamento, o bem-estar, envolve esporte, envolve uma série de ações, né? É um contexto geral. Uma das palestras mais interessantes que eu li no relatório, no livro de ata e nas revistas, nos boletins que a secretaria me forneceu, é de uma palestra que versou sobre a discriminação étnica dos japoneses no Brasil. Se era bom, se era ruim, se o governo deveria mandar os japoneses embora daqui, ou em 1950... Teve uma rapaziada que foi para Ilha Grande, né? Então, havia uma preocupação por parte de algumas pessoas, inclusive os militares, por exemplo, eles achavam que por causa de como eles se comportaram durante a guerra, acharam que os japoneses nunca queriam se adaptar ao costume, às tradições do Brasil. Então, tem um grupo que queria que fosse deportado para o Japão mesmo. Mas tem um deputado, Deville, que ele defendeu. Não, esses japoneses, eles trabalham muito. Nós temos muita coisa que aprender com eles. Então, a gente não pode ser contra eles. A gente tem que trazer eles para nós. E teve discussão dessa forma, desse tipo de discussão na época. E o tempo foi passando e a gente viu que esse deputado estava certo. Né? Porque hoje a integração é total. Né? O respeito pela comunidade nipônica é muito grande. Né? Então... Mas houve época que, se surgiu o clube, foi por essa necessidade. Teve uma época que o pessoal ia treinar beisebol lá no Náutico, antigo Náutico, não tinha piscina, não tinha nada. Mas eles não os rapazes do Cosmos que iam treinar não se sentiam bem, porque eram vistos como inimigos, ainda na época, inimigos da pátria. Então, por tudo isso... Mas nessa época do Cosmos, não tinha brasileiros que eram associados também? Os amigos da colônia? A partir de 1900... Então, esse deputado Deville foi um dos primeiros. Ele nem era de Mogi, mas... Ele chegou a ser associado? Chegou. O seu Kotaro Watanabe deu o título de sócio honorário para ele. E aí começou. Daí, olhando os livros de ata, a partir de 1960, começa a aparecer alguns nomes ocidentais. E aí pintou o Paulino aqui. O pessoal achando que o negócio ia melhorar, né? Não, vai ficar bom, né? Aí, ó. Deixaram entrar. Agora aguenta, né? Mentira. Mas, ó, o pessoal tá vendo aí, quem tá acompanhando, que a dona Nair sabe muito de história, né? Muito competente, uma historiadora muito competente. Não. E aí a gente tá falando de história, e acho que o Kate vai chegar lá, do livro, né? Sim, ano que vem são 75 anos de clube, como a dona Nair falou. Para comemorar, então, seus 75 anos muita honra. Do clube também. A dona Nair hoje é historiadora, ela está escrevendo a história do clube. E isso é até bom. O Cosmos vai virar história. Né? Então, empresas que estejam inseridas dentro do lucro real e que tenham interesse em estar apoiando, contando essa história, por favor, procure ao Jorge, a mim ou ao Paulino, a própria dona Nair, para que a gente possa estar orientando qual é o canal de captação para que a gente possa estar finalizando e executando esse livro. Quem teve a ideia do livro, Kate? Aí, ó, tá vendo? Por isso que é um baita presidente. O clube vai completar, né, 75 anos, né, dona Nair? E aí o Kate teve a ideia de por que não escrever um livro
Aí começou a pensar como ia ser. E foi numa conversa, sabe aquelas conversas lá depois do que teve... É igual aquela... sementinha. Tomar cerveja. Não, mas as melhores coisas que vai acontecer no clube é as conversinhas lá. Sabe aquela conversa depois do jogo, que todo mundo sobe lá na área de convivência, toma cerveja, aí começa a soltar a língua, e também surgiu essa ideia. Aí achei bonita a ideia. A princípio eu fiquei meio relutante, mas afinal de contas, eu já fiz tanto relatório que tem que mandar para o IFAM, né? Mas é tão bonito que não pode deixar, né? Sim, é uma história tão bonita que a gente não pode deixar morrer. Tem que estar registrado em algum lugar. Então, eu me propus a fazer isso. Teve bastante sócio que já arrumou arquivo fotográfico, né, dona Nair? O problema é que todo mundo que podia arrumar já morreu. Ai, caramba. Os descendentes não encontram. Então, eu estou fazendo uma verdadeira escavação. O livro, ele está assim, na parte escrita, quantos % já concluído, mais ou menos, dona Nair? Uns 80%. Eu estou dependendo de algumas pessoas que ficaram de me mandar um release do que está fazendo. E perdeu o celular, não sei o quê. Tá bom, estou esperando. Mas o meu maior problema é que eu não sou expert em informática, né? Então, estou tendo uma dificuldade de escanear, de tirar foto. Até o acervo fotográfico do Come é maravilhoso, mas você escolher é que está difícil. E do que você escolhe, como é que eu vou fazer para inserir no texto? Isso aí. Jovens voluntários do Cosmo, vaga para estagiário, mandar currículo para a dona Nair Tomiama. Queria aproveitar até para mandar um abraço para o Daniel, da editora Capela, que está dando um suporte, tá? Sim. Obrigado. Ele que vai produzir o livro. Inclusive, a gente está tentando não, né? Está dando certo através da lei, né? A lei de incentivo. Já temos um apoio parcial da Aniterra, né? Agradecer a Aniterra. A Aniterra, a primeira que está cedendo. Mas tem outros. Ontem a gente estava até conversando. Ele é o que? Ele é ICMS ou ele é imposto de renda? A ajuda? Se é pelo lucro real. É lucro real. Então é pelo incentivo da Lei Rouanet mesmo. É Lei Rouanet, eu sei. Mas a empresa, quando ela autoriza, o que ela autoriza? Olha, através... O detalhamento disso eu vou ficar te devendo, porque eu posso falar alguma besteira que vai ficar eternizado. Mas a gente já deixa aqui os contatos, ou procurem o clube, ou nos procurem no clube, porque a gente encaminha isso para o Daniel, e aí toda essa questão jurídica para fazer tudo certinho. O único que a gente pode entrar é que a empresa não tem custo nenhum para a empresa. Sim. Ela autoriza através de uma captação de imposto, e aí vai entrar o nome dela no livro como incentivadora. A Aniterra está sendo a primeira. A gente sabe que dentro do Cosmos tem outras empresas, então se puder nos procurar, né, para apoiar, é muito importante para a gente isso aí. A gente tem um captador lá que parece, a gente está vendo se vai dar certo, e ele vai correr atrás das empresas também. Tá, mas tá indo. Voltando ao Cosmo, dona Nair, conta um pouquinho da sua participação em todo esse processo de campo de futebol, nascimento de Costelada, que é uma história muito interessante também. Bom, o campo de futebol, quando a gente foi lá pelo 1990, 98, o Olímpio resolveu, vários amigos comuns do Cosmos, Olímpio, vem jogar futebol aqui. Aí ele foi. Ele foi jogar futebol, ele voltava todo machucado. Mas por que isso, né? O campo é muito ruim, muito pequeno, não sei o quê. Aí ele propôs para o pessoal lá do futebol. Vamos aumentar esse campo de futebol. Vamos melhorar esse campo de futebol, né? Como? Aí o pessoal, como? O clube não tem dinheiro. Na ocasião, isso foi por volta de 2000 e pouco. Era na época do governo do Jundiabe. E o governador do estado era Geraldo Alckmin. A empreiteira que estava fazendo a duplicação da Mogi Dutra estava precisando de um lugar de botar fora. O que é botar fora? É onde vai jogar o entulho da obra. As terras que ficam sobrando. Aí o Olímpio chegou assim, escuta aqui, eu posso dar uma sugestão? Pode jogar lá no Cosmos? Aí
foi aterrado o campo de futebol, ficou maior, ficou melhor, aumentou a dimensão. E, além disso, deu para aterrar aquela área que hoje é a quadra 7 e 8. Isso foi... Naquela época, havia, como estava faltando quadra, havia uma certa disputa da utilização da quadra. Mas aí aterrou ali, arrumou bonitinho. Isso foi na segunda gestão do Dr. Kodama. Eu era secretário do Kodama. É? Aí... Então, aí com o Botafora que a empreiteira jogou lá, deu para fazer, deu para aterrar, enterrou aquelas tubulação de tipo espinho para dar boa drenagem para o campo, né? E está lá hoje. O campo de futebol ficou uma maravilha. Ali é um tapete, né? Ficou ótimo. Aí, o Olímpio é palpiteiro, né? Falei, ai, mas precisa de um lugar para o pessoal reunir. Isso aqui não tem nem banheiro, não tem nem vestiário. Precisamos melhorar isso aqui. Outra vez, com que dinheiro? Aí o pessoal lá, vamos fazer algum evento. Aí surgiu a Costelada. E a Costelada, não sei que ano que foi, mas foi 2000 e pouco, 2002, 2003, foi nessa época. Foi feita a primeira, deu certo. Aí foi indo. Hoje é uma marca registrada. Mas sabe como é legal essas histórias? Porque eu cheguei lá no Cosmos, devo estar lá, sei lá, 12 anos, não sei. E a gente vê que é o pessoal do futebol que toca, né? A Costelada. Mas eu não sabia por que era o pessoal do futebol. Para mim é porque ele sabia fazer churrasco, porque juntou um grupo de amigos, mas tá vendo? Essas histórias assim que é bacana. É o pessoal do futebol que encabeçaram. Porque eles que encabeçaram, né? Eles encabeçaram. Mas quem ajudava na cozinha são as mulheres do tênis. Então, as mulheres, como sempre, né, gostam de têm habilidade da culinária, então ajuda na cozinha. Sempre. Aliás, o Cosmo só é o que é graças às mulheres. Isso eu tenho, não é nenhuma teoria, isso aqui é uma certeza. Isso é um fato, mais que um fato. Aí, com a verba da Costelada, deu para aumentar aquela área de convivência do futebol. Tem banheiro, tem banheiro feminino, masculino, tem vestiário, aumentou a área coberta, sabe? Então, e tem uma pequena cozinha com todos os apetrechos necessários. E aquela área que hoje, quando tem cinquentão, no torneio de tênis de campo do cinquentão, onde acontece o Birugumi. Virou uma área... Não, e integrou, né? Tudo ali, né? Futebol, sim. tênis. Tá. Não, e o Birugumi hoje é uma marca registrada. Não tem como se falar desse torneio de tênis dos 50 se não tiver essa parte integrativa e social, né? Pois é. Tem gente que só vem e fala, vai para lá para comer berinjela com malite. Bom, eu participo do Cosmos, primeiro porque é um local agradável, é um local que eu encontro com minhas amigas, né? É um clube assim, bem família, né? Então a gente está bem integrado. E como eu não sei jogar tênis, então fico na tranca com a turma da sua mãe, a dona Sadako, e no sábado eu jogo mahjong. Ainda como sou a novata, eu fui o último lugar no campeonato. Ontem eu peguei até um release aqui, que eu estava falando com o Jorge, está tentando fazer um jornalzinho, a gente vai publicar aí, dona Nair, do campeonato. Eu sou a última colocada. Tem que começar por algum lugar. Mas esse lado social, esse lado familiar do clube, isso é um patrimônio que... Nossa! Um valor que a gente tem que preservar, isso é ouro, né? A força do clube tá ali. E o espírito colaborativo. Gente, falou que vai fazer alguma coisa, você me ajuda? Quando jogaram nas minhas costas, Nair, dá para você ajudar o Birugumi? Mas eu nunca fiz isso. Mas a gente ajuda.
Aí eu coloquei no WhatsApp, quem pode me ajudar? Eu, todo mundo foi lá me ajudar. Gente, então não fui eu que fiz, foi todo mundo. Não, é todo mundo. É que sempre tem que ter alguém que, né, que vira, né, a principal lá. Igual tem a Setiana no café, né? A Setiana. O Jorginho, o Jorginho da Chima lá no Birugume, ele me deu a relação do material, aconteceu isso assim, assado, isso deu certo, não deu certo, vamos fazer assim, assado, tá bom, eu faço o que você manda. Não, mas essas lideranças legais, agora tá o Tsuruga, ele, quando tem a reforma, o mutirão, ele que toca, e é importante aparecer as lideranças, porque todo mundo quer ajudar, mas tem que ter uma liderança. Então, e essa renovação, a gente está num momento muito ímpar ali de renovação. Pois isso que bacana. Que a gente tem que valorizar, né? Trazer esse pessoal mais para perto da gente, porque eu não quero ficar trabalhando minha vida inteira. Então, esse pessoal jovem são os antigos filhos de associados. É bom, eu falei, isso é uma rapaziada que cresceu lá dentro, eles têm pais lá dentro, têm filhos que estão crescendo lá dentro, eles cresceram entre amigos, né? Nós fizemos amigos, mas não crescemos com os amigos. Eles cresceram com amigos, então a força, o poder de transformação que eles têm é brutal. E vem ideia nova, né? A gente estava conversando agora, né, do sindicato, veio o pessoal com novas lideranças. Vem trazendo ideia nova. As meninas da decoração fizeram no 50ão, elas vão fazer agora no Bonenkai. Nossa senhora, sensacional. Você mesmo, é uma liderança nova. Deu um up no clube. Vem com uma pegada diferente, né? Porque a veiarada já deu que... Não a gente é muito... Esse podcast que nós fazemos é agradecendo muito. Sim. Porque o clube chegou... eu também acho. E todo mundo vai, que quando o Serginho foi diretor de tênis e eu comecei com ele, o Serginho... cheio de ideia, com projeto, e ele tinha ideia do projeto, eu falei, então tá bom, eu faço os torneios de tênis para dar dinheiro, e você fez arquibancada, fez deck, fez aquele carramanchão lá, nossa. E a gente fala... E a pintura do... Daí a gente fala assim, a gente foi bom? Foi, mas e o cara que teve a ideia de fazer quadra de tênis no Cosmos? E o cara que teve a ideia de trazer o Cosmos do Mogilar para onde é agora? Nossa. Então todo mundo vem contribuindo, e que não pode parar, né? Chegar alguma hora de estagnar. E não vai parar. Pelo passado, força de trabalho agora no presente e amor no futuro. Sim, agora que vamos ter que dar continuidade a toda essa herança. Nossa, uma herança maravilhosa. E nós vamos ter um recorde de público agora no Bonenkai, que é o pessoal... Eu não tô nem dormindo. Vai ter que fazer uma tenda fora também. Tem quantas pessoas lá? 575. 575 pessoas lá. Se a dor do crescimento, isso é bom, né? Se tiver que ter dor de cabeça, que seja essa, né? Mas o clube, a gente tem um projeto lá que a gente vai também, ele já está chegando no limite de sócios, que a gente vai parar porque a gente não quer perder a qualidade, a gente não quer perder aquela tradição, né? Porque hoje todo mundo tem ainda o espírito... Se reagrupar para... Tá cheio de gaidinho lá, dona Nair, igual eu, mas a gente limpa a quadra, não sabe nem porquê, né? Mas a gente sabe porque isso veio de uma tradição oriental, né? Que tava lá, o respeito do casante foi continuado, então a gente tinha uns gaidinhos bonzinhos. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo. Mas nossa, 500 e tanto, vai caber todo mundo lá na quadra? Isso é coração de mãe. O mais importante, o pessoal falou, comida e bebida vai dar para todo mundo. Talvez a gente fique um pouquinho mais apertadinho, mas que vai dar para todo mundo se divertir, comer e beber. Então tá garantido. Isso é festa. Festa boa é festa cheia. Então vai ser um festão. Vai sim. Vai ser um festão. Eu vou fazer questão vou chegar de Nova York presença internacional. Nossa, tá vendo? Eu vou chegar às 6h30 da manhã do dia 7, mas à noite estarei lá. Tem que estar, tem que estar. Acho que tá todo mundo dessa vez confirmado, né? Porque 575 não tem ninguém de fora. São 50 mais ou menos que não são sócios convidados. E os outros 525 são associados. Nossa, que aí vai de criança, adultos e o pessoal da melhor idade, mas 95% do pessoal que vai estar lá são associados, que são... Bom, posso só fazer mais uma? É o seguinte, eu li nas atas,
eu li toda a ata, né, do clube. Aí, desde 1990, na reunião de diretoria está registrado lá. Como é que nós vamos pagar IPTU? Isso já é coisa antiga. Quando o Olímpio chegou lá, né, essa conversa chegou no ouvido dele. Falei assim, deixa comigo. Ele, na época, estava sendo ventilada lá na Câmara a lei da sanção premial. Não é só o Cosmo que está enfrentando dificuldade. Sim. Todos os clubes da cidade estão enfrentando. Todos os clubes estavam. Então, eu vou... Lá na Câmara, ele empunhou a bandeira e conseguiu. Aí, todos os clubes da cidade foram beneficiados com a sanção premial. Que é um valor altíssimo. Se a gente tivesse que pagar, a contrapartida, a gente social, a gente faz mais do que o 100% exigido na lei, mas se eventualmente a gente tivesse que pagar por isso, olha... Teria que aumentar a mensalidade do... Seria uma loucura, viu? Seria uma loucura. Então, valeu a pena, né? Demais. Muito, valeu. Muito. Tem que ser grato. Nossa, eu me lembro que o Olímpio batalhou muito nessa época, sabe? Porque na época estava sendo ventilado. Por isso que essas histórias têm que ser contadas, elas não podem ser esquecidas, né? Porque se a gente não fica sabendo disso, as pessoas às vezes acabam vendo só o castelo, a casa pronta, mas ninguém imagina o quanto é duro construir, né? Sim. Isso aí, quantas pessoas contribuíram, né? Então, volto a falar, isso é respeito ao passado, você não tem por onde. Eu lembro muito das histórias do clube a partir do Tomi Matsan. Que aí eu já era maiorzinho, assim. Inclusive, meu primeiro terno quem fez foi o Tomi Matsan. Dona Ir, mas a gente encerrando, como você vê o momento atual do clube hoje? Você que né, acompanhou de perto, como você vê o clube hoje lá? Olha, no meu caso, eu vejo como uma segunda casa, porque hoje minhas filhas já se casaram, cada um tem sua vida, respeito a vida deles, e depois que o Olímpio faleceu, a pescaria rareou. Ainda vou pescar, mas já não é a mesma coisa, né? Então, é um local onde eu passo o meu fim de semana. Então, posso considerar como segunda casa. Que bom. Eu também não vejo a hora de final de semana ir para lá. Pois é. Tá em família. Não, e outra, o clube está crescendo, a senhora contou toda essa história que a gente é oriundo da colônia, mas a cidade está crescendo, nós estamos crescendo, então várias famílias já são frutos de miscigenação, tem pessoas que não são descendentes japoneses que estão lá, por isso que a senhora conta essa história dos nossos valores, isso são fundamentais, porque as pessoas que estão entrando, elas estão compartilhando esses mesmos valores. Então é muito gostoso quando as pessoas entendem qual é a cultura da casa, e toda casa tem sua cultura e sua regra, e elas entendem e conseguem se integrar, né? Conseguem incorporar as ideias, os costumes, e eu acho que acaba incorporando, né, como você falou. Nem sabe por que está limpando. Não, aí incorpora. Eu estou limpando a quadra lá, mas é legal, né? Eu fui jogar... Onde eu fui jogar? Fui jogar em algum lugar lá e quadra tudo... Falei, nossa, aqui não limpa a quadra. Aí eu acho até estranho agora. Mas eu acho que agora o Cosmos, que a gente está trabalhando muito também para ter mais criança lá, sabe, dona Ercia? Aumentou muito. Nossa, como tem que... lá, hein? Mando sim. Eles têm lugar de honra lá, ué. Enfim, é isso? É isso, né? Um bate-papo Jorginho, muito gostoso. se você puder fazer às vezes, depois dessa palestra, dessa aula, né? Não. Ainda bem que não tem prova. A gente ficou bastante impressionado com essas histórias, viu? Tem muita coisa que eu não sabia, fiquei sabendo agora. E a gente aguarda ansiosamente não só do nosso livro, como da cidade, né? Com todas as histórias que vai ser. E conte com a gente para finalizar e vamos fazer uma coisa bonita. Aos 75 anos. Conte com a gente. Parabéns. Obrigada. Uma lembrança nossa para você. Obrigada. Obrigado, Anair. Obrigada. Quer aparecer aqui, Solange? Vou dar um tchau, pessoal. Pessoal, até mais, então, né? Até o próximo episódio. Vamos ficando por aqui. Um abraço, Obrigado, pessoal. obrigado a todos. Tudo de bom.